Beleza, rapaziada? Aqui é o Paulo Radatz, mais uma aulinha hoje aí, e o assunto da aula é matriz de admitâncias nodais. Tá, então, quero começar rapidinho, mostrar o conceito, depois a gente aplica num exemplo quente, hein? Então vamos lá, tem um vetor correntes injetadas, tá certo? Esse nosso vetor de correntes injetadas é relacionado com o vetor de tensões nodais através da matriz de admitâncias nodais, certo? Então esse é o conceito da matriz de admitâncias nodais. Por exemplo, vamos desenhar um sistema qualquer e eu tenho aqui minhas barras, barra 1, barra I e barra N, por exemplo. As correntes injetadas são as correntes que entram nas barras, ou nós, né? Tanto faz pra gente. Que relaciona com essas tensões nodais, tá certo? Então vamos para um exemplo mais fácil aqui, só para a gente pegar a ideia de como calcula essa nossa matriz. Uma maneira, certo? Então lá, eu tenho um vetor de correntes injetadas, tenho aqui minha matriz e tenho meus elementos, são as admitâncias, e eu tenho as tensões nodais, tá certo? A minha pergunta é, como que eu calculo aquele cara? Vamos reescrever essa equação matricial da seguinte forma: I1 e 2 é igual, primeira coluna multiplica V1, concorda? Ó, se você abrir a equação, você vai ver que a primeira coluna multiplica V1, mais a segunda coluna multiplica V2. Agora eu preciso saber como que eu consigo calcular essas colunas, tá? Então, opa, ficou bonito esse desenho. Vamos lá, então vamos tentar primeiro calcular a coluna 1. Seria mais ou menos o seguinte, 1 sobre V1 e 2 sobre V1 com V2 igual a zero. Tá certo? Quando eu tenho V2 igual a zero, ou seja, eu aterro esse terminal, tá? Aterrei, eu teria o valor da minha primeira coluna. Ou seja, a segunda coluna, uma forma simétrica, seria o I1 sobre V2 e 2 sobre V2, com V1 igual a zero. Então, eu também aterraria o V1 e alimentaria com V2. Tá, então, basicamente, essa é a forma que nós vamos usar. Então, vamos aqui aplicar no exercício. Fazer um exemplo. Exemplo bom, hein? Estava aqui guardado na minha mente aqui. Vamos lá. Então, assim, o exemplo é um autotrafo. E eu quero saber qual é a matriz de admitâncias. Quando eu tenho um transformador só com sequência positiva, a gente lembra disso? É só um elemento, só uma impedância. Já um autotransformador, eu tenho uma relação ali, porque eu consigo mudar o TAP, lembra do TAP? Esse spot 1. Então eu tenho aqui 1 para alfa. Essa é a diferença. Então o autotransformador tem esse alfa, que é V2 sobre V1. Tá certo? Então vamos lá começar a fazer o exercício. O exercício pede, encontre a matriz Y, admitâncias nodais, do autotransformador. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos desenhar aqui nosso autotransformador e calcular a primeira coluna. Autotransformador. Opa, esqueci aqui a impedância, desculpa, hein, tá? É a mesma coisa, nós temos o Z ali, vamos colocar aqui o Z, que é 1 sobre Y, então aqui tem o nó 1 e nó 2, olha lá o Z, que é 1 sobre Y, tranquilo. Para calcular a primeira coluna, vamos ver o que eu preciso. Eu preciso alimentar com uma tensão V1 e aterrar V2, então alimentei com uma tensão V1 na barra 1, tá certo? E eu vou ali na barra 2 e vou aterrar. Opa, estou na condição de calcular a primeira coluna, certo? Então, ó, tem corrente I1 entrando, V1, tenho tensão V2, que é 0, e a corrente I2 entrando naquele terminal. Tá? Então, está descrito o meu problema. Agora, vamos aqui tentar relacionar com algumas equações. O I2 eu sei que é menos I1, tá certo? É um contrário do outro, sobre alfa. Por quê? Porque V2 é igual a alfa V1, então I2 é menos I1 sobre alfa, tá certo? Se o V2 multiplica, tem um alfa ali, tá? Um divide, outro multiplica. Essa é a ideia. Tá? Então aqui eu tenho o V2', desculpa, V2' ali, tá bom? Porque o V2 é igual a zero, que é a condição que eu queria. Tá, agora eu tenho também uma equação ali, olha nesse elemento aqui, ó. Eu tenho menos, porque tá, a corrente e a tensão está com a seta por mesmo sentido, V2' menos I2Z. Ou seja, I2 é igual a menos Y alfa V1. Só que quem que é I2 sobre V1? É menos alfa y, que é o que eu queria. Olha lá, ó. Acabei de encontrar o elemento y21. Fácil? Tranquilo, né? Agora pega aquela equação lá, quem que é o I2? E vamos substituir aqui nessa na equação de cima. Então, o I2 é menos I1 sobre alfa, resolvendo I1 sobre V1 é alfa quadrado y. Olha lá. Que é o nosso elemento y1. Beleza, achamos a primeira coluna, tranquilo. Vamos agora calcular então a segunda coluna. Segunda coluna, o que eu preciso fazer na segunda coluna? Vou desenhar o cara de novo, tá certo?
tenho ali meu y, e eu preciso o quê? Opa, aterrar. Vamos aterrar o V1, tá certo? V1 tem que ser 0 e vamos colocar um V2 ali. Então eu tenho o V2, V1 aqui igual a 0 e 1, beleza. V2, deu uma travada ali, né? V1' igual a 0, porque está no mesmo terminal ali, tem 1 para alfa e eu tenho I2. Então vamos lá escrever as equações. I2 é igual a menos I1 sobre alfa, é a mesma equação, não muda, né? Temos o mesmo cara, só que eu tenho V2 ali igual... Ok, V2y é igual a I12. I2, desculpa. Opa. Então lá, I2 sobre V2 é y. Olha lá o cara, tá certo? Que é nosso elemento y22. Agora pega aquela primeira equação, tá certo? Vamos jogar de novo, mesmo procedimento. E aí a gente vai encontrar I1 sobre V2 igual a menos y alfa. Que esse cara é o elemento y21. E olha só, a nossa matriz tem que ser simétrica, tá certo? Então os caras são iguais. Qual que seria a nossa resposta? Tenho aqui nosso... redesenhar rapidinho o nosso transformador. Qual que seria a nossa matriz? Pá, alfa quadrado y menos y alfa e y. Tá certo? Obrigado, pessoal. Só para finalizar aí, se gostou do vídeo, dá aquela curtida e se não está inscrito, se inscreva. Beleza? É brincadeira, tanto faz. Falou, pessoal. Até a próxima.